Bom dia. Esse vídeo de hoje é uma resposta a um feedback que eu recebi sobre aquele vídeo que eu fiz sobre ciência e religião. Eu recebi alguns argumentos e aos pouquinhos eu vou responder, tá? Então, o primeiro argumento que foi feito, aliás, eu gostei demais desse feedback, tá? Foram questionamentos não para combater o que eu falo, mas para compreender melhor o que eu falo, porque ficava confuso para a pessoa. Por exemplo, o primeiro questionamento, que é o que eu vou trazer hoje, é: Deus não interfere na vida humana diretamente, né? Ele diz que existe os processos sociais são frutos, né, da vida cotidiana da sociedade, das influências políticas, econômicas, culturais, né? E ele está certíssimo quanto a isso, pelo menos eu concordo muito com isso. Mas sim, Deus influencia na nossa vida diretamente, não porque ele seja um velhinho de barba branca enxerido, mas porque Deus, vamos voltar aqui às bases do kardecismo, né? Porque desculpem, kardecismo não existe, tá? Da codificação espírita. Kardecismo não existe, é espiritismo. Kardec cunhou o termo espiritismo para designar as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual e todos os estudos sobre essas comunicações, tá bom? Bom, esclarecido isso, vamos voltar. Dentro da codificação espírita, a primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E a falange do Espírito de Verdade, ela responde da seguinte forma: Deus é causa primária de todas as coisas. Então, é para refletir sobre isso. Se Deus é causa primária, nada veio antes dele, né? Então, ele sempre existiu, ele não foi criado, ele é incriado, né? Nunca foi criado, ele é o criador, é o que vem primariamente sobre tudo. Não é uma pessoa, com certeza não é uma pessoa, né? É uma força inteligente. Como a gente sabe que ela é inteligente? Porque os efeitos dessa força, toda força quando é imprimida sobre algum corpo, sobre alguma coisa, ela causa um efeito, né? Então, a inteligência divina, quando ela incide sobre a própria vontade de Deus, ela faz a criação, ok? E quando ela imprime essa vontade, essa força, os efeitos são o quê? Inteligentes. Ah, como assim são inteligentes? Olha, se você precisou desenvolver física para entender uma lei da gravidade, o que é uma lei da gravidade? Existe uma força de atração no centro da Terra que, se você largar qualquer corpo, ele vai cair e vai ser atraído para o centro da Terra. Isso não fui eu que inventei, isso é uma lei da natureza, ok? Ora, se existe uma lei inteligente de atração dos corpos, é porque quem criou essa lei tinha uma inteligência. Essa lei não é fruto de um acaso, o acaso não tem inteligência, ok? E assim como existem as leis físicas, que nós sabemos, existem as leis morais. E o maior exemplo de uma lei que atinge os dois planos é a lei de ação e reação na física, causa e efeito na moral, ok? Então, Newton desenvolve que a toda ação corresponde uma ação em igual intensidade, mas em sentido contrário. Então, a lei de causa e efeito é a mesma coisa. Toda ação contrária à lei divina corresponde a uma reação da lei em sentido contrário, ou seja, vai te atingir. Para quê? Para que você sofra? Não. Para que você aprenda. E esse aprendizado ele pode vir espontaneamente, porque você usou sua razão, seu intelecto, e compreendeu a necessidade desse aprendizado, ou pela dor, que é, infelizmente, o caminho predileto da humanidade. Mas essas leis, tanto as físicas quanto as morais, elas estão
impregnadas aqui na humanidade. Todos nós temos as leis morais guardadas na gente e que se representam pelos instintos, tá? E de forma tal que a nossa consciência é a grande vigilância, é a partícula divina colocada em cada um dos espíritos. Imaginemos, para vocês terem uma ideia de como funciona isso, que Deus é um grande sol irradiando luz e nós somos as pontinhas que estão aqui na pontinha dos raios. Somos inteligências tanto quanto ele, temos luz tanto quanto ele, somos, né, imagem e semelhança. Mas nós somos criaturas, nós não somos criadores, ok? E na pontinha desses raios aqui, a gente vai evoluindo e ganhando luz para nos tornarmos também co-criadores com Deus. Então, tudo que está aqui é colocado aqui. Você tem essa essência dentro de você. A essência dessa luz, a essência da inteligência, a essência da criação, a essência do progresso, ok? Então, é dessa forma que Deus interfere na nossa vida. Porque na hora que você está querendo fazer uma coisa, a sua consciência imediatamente te diz o que é o certo e o que é o errado. E se você for pelo errado, ela te acusa. Tem uma coisa que é infalível, é a consciência. No plano da criação, eu estou apontando para cá porque o Pitico está aqui. No plano da criação, os animais vêm com um instinto que não falha. Aliás, o ser humano, se ele se guiasse mais pelo instinto do que pelo ego, ele erraria menos. Né? Tá na codificação que o instinto ele é a lei de Deus na animalidade, certo? Assim como nós precisamos a razão evoluir e os sentimentos, o instinto ele nos guia. Se a gente ficasse só no instinto, estaria ótimo. O problema é que entra um ego aí e desvirtua o instinto. Então, por exemplo, você tem o instinto de conservação, que ele te promove para quê? Ele te promove para comer, aí vem o ego e diz bula. Para beber água, procurar água, mas aí vem o ego e diz enche a cara de álcool. Para procriar, aí vem o ego e diz, né, perverta-se, faça do sexo, em vez de sua maneira de vida, né, de criar vida, faça a sua vida o sexo. Ele vai te dar o medo. E aí, se você deixa o medo em excesso, o medo é para quê? Para que você não se exponha a riscos desnecessários. Mas quando você tem o medo em excesso, você fica paralisado, não faz nada. Ele te dá uma vaidade. Uma vaidade por quê? Para que você tenha amor por você, para a autoestima, para que você cuide do seu corpo, para que você cuide dos seus sentimentos, para que você cuide da sua inteligência e cuide do seu espírito. Aí vem o ego e transforma a vaidade no culto ao corpo, só o corpo e a beleza física, né? Ou eu sou o melhor, eu sou o bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Você se achar mais do que você é. O orgulho. O orgulho também ele é um pedacinho do instinto que nos diz o seguinte: eu tenho uma dignidade, eu sou filho de Deus, eu tenho a dignidade de ser criada por Deus. E dentro dessa dignidade eu vejo meu irmão criado também por Deus. Então eu e ele somos iguais. Esse é o orgulho positivo. Aí vem o ego, transforma o orgulho em quê? Prepotência, arrogância. Eu sou melhor do que ele porque eu tenho mais do que ele, porque eu acumulei mais do que ele, né? E aí vem o filho dileto do orgulho, que é o egoísmo. Egoísmo é uma doença do ego. Ego enorme. Oposto do ego, altruísmo. O outro na sua vida. Então, veja bem, o instinto ele não falha. O que faz o instinto falhar é o ego, ok? E por isso a gente tem que estar sempre atento em botar rédea nesses cavalinhos todos, ok? Nós temos todos esses cavalos, e todos esses cavalos a gente tem que botar a rédea e trazer ali. A vaidade, a ambição. Vamos colocar agora a ambição. A ambição também é ótima, porque
Sem a ambição não teria sido criada a roda, nem a tecnologia, nem nada disso. O que vem o ego e transforma nisso em quê? Uma ambição desvairada, numa coisa, né, de acumular, 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 avareza. Avareza, é aquela coisa assim de querer tudo que é dos outros, a inveja, né? Então, é o ego. O problema todo está no ego. O ego é o que divide o nosso ser superior, isso agora falando em termos de Freud. Freud ou psicanálise, eu não sei quem é, porque eu não entendo desse assunto, eu só entendo do que eu já ouvi. Nós temos um superego, que seria, na correspondência, o nosso espírito. E nós temos o nosso id, que seria o nosso instinto. E no meio tem o ego. Esse ego é que tem que ser educado para que ele se adeque respeitando o id e sendo direcionado pelo superego. Entendeu? E essa é a batalha da gente. É a dominação dessas rédeas do ego, da ira. Tudo isso é importante. É importante você ter o senso de indignação para lutar contra as injustiças. Mas daí a ira e o ódio já é o ego. Porque é o orgulho ferido, é a vaidade afrontada, não é? Então, vamos pensar nisso. Há com moderação no instinto tudo que a gente precisa para evoluir. E se a gente pegar nossa inteligência e jogar sobre o instinto e controlar esses cavalinhos, nós vamos prosseguir dentro da lei divina. O que a gente falha com a lei de Deus é quando a gente sai do superego e dá ao ego um valor que ele não tem. Porque o ego só existe enquanto nós estamos na Terra, encarnados. Entendeu? É toda a ilusão que a gente tem de que está aqui e que essa seria a verdadeira vida. E aí vem o instinto e o superego atuando sobre a gente. O que é isso? Senão a interferência de Deus na sua vida o tempo todo. Então eu espero que dessa forma tenha ficado entendido como Deus interfere na vida da gente, né? Ele não é uma interferência assim de, não é uma varinha mágica, não é um ser humano, um velhinho de barba branca, é uma força, certo? É uma força que está esculpida com as leis inteligentes, soberanamente imutáveis dentro de cada um de nós, da criação, porque faz parte de toda a nossa essência de criatura, ok? Espero que tenha ficado entendido esse primeiro, depois eu vou para o segundo ponto que você questiona, tá bom? Beijo! Espero que tenha servido para todos. É o questionamento de uma pessoa materialista, viu? Mas um questionamento extremamente inteligente, que eu estou adorando, porque a gente pode, ele dá a gente a oportunidade de usar o raciocínio e a lógica para entender as coisas de Deus, tá? E quando a gente entende, Deus fica mais maravilhoso ainda, Jesus fica muito mais grandioso. Bom dia!